e algumas pessoas aqui já me conhecem. Eu sou a Maria Cristina Juninho, sou mãe de Henrique, uma das 9 vítimas do massacre que aconteceu em Paraisópolis no ano de 2019. Quando eu recebi esse convite para participar, desculpa, eu vim com outro intuito, porque para mim a minha intenção era vir aqui para fazer uma convocação, um chamado. Mas depois que eu cheguei aqui, que eu comecei a ouvir todas essas falas, eu entendi que tem um outro sentido, para além do chamado que eu vou fazer no final. Eu vou começar deixando uma reflexão para vocês. E vou fazer uma pergunta. Quem são os 9 de Paraisópolis? Se vocês sabem quem são. Aí, com base nas falas de todo mundo, uma das respostas, e essa pergunta que eu fiz, ela é múltipla, ela tem várias respostas. Mas uma delas, eu vou falar aqui, faço questão de falar isso aqui hoje. Todos os 9 já eram trabalhadores, formais e informais. Todos trabalhavam, até o Gustavo, que é o mais novo, que tinha 14 anos, ele já trabalhava no mercadinho da vila para ajudar no sustento da família. Isso foi o que essa reunião me trouxe como reflexão. E também eram filhos de trabalhadores, como eu, como a dona Evanira, como a Adriana, todos mães, irmãos. O que eu falo para vocês quanto a essa questão? Todas essas políticas que vocês estão tentando reivindicar, elas têm sentido para mim, porque lá atrás, quando meu filho foi assassinado, falaram para mim que meu filho foi assassinado por uma questão política, e eu não tinha entendimento do que era isso. Eu não tinha entendimento, porque eu fazia uma associação muito diferente do que era a política. Eu tinha entendimento, eu era leiga nesse sentido. Como eu estava falando, eu era uma trabalhadora que saía de manhã para trabalhar, voltava para casa, para cuidar dos filhos e da casa, e simplesmente isso. Mas eu não tinha entendimento nenhum do que era a política. Da política social, da política urbana, da política geológica, da política de morte, que foi a que envolveu o meu filho. Mas eu tive que entender essas questões a partir de então. Quais são as questões políticas que levou, a polícia a matar meu filho? E tudo isso que vocês reivindicam tem a ver com a política de morte. Porque é isso. De uma maneira ou de outra, a gente entende que nós estamos sendo assassinados dia após dia em várias questões por esse Estado que permite que a gente vive em condições precárias, que a gente não tenha condições de lazer, que a gente não tenha condições de cultura, de saúde, enfim. Não tem como não associar a política de morte, de violência de Estado, violência policial, com essas políticas. Então essa revolução que vocês tanto reivindicam, é preciso que seja mais olhada mais para essa política também, a política de morte, que envolveu a vida dos nossos filhos, que tirou a vida dos nossos filhos. Eu não sei se vocês sabem que nossos filhos foram assassinados dentro de um baile funk numa comunidade. E isso é uma questão que a gente está tentando derrubar, porque assim, eles estão falando que porque nossos filhos estavam lá, nossos filhos eram criminosos. Eles falam porque lá é um lugar regrado de droga, mas os lugares de poder aquisitivo também é regado de drogas. E a polícia não faz o que eles fizeram com nossos filhos. A gente tem que entender que o movimento de familiares das vítimas do massacre precisa de apoio. Precisa desse apoio político também, dos sindicatos também. A gente está há quase 4 anos, no dia 1º de dezembro vai fazer 4 anos que os nossos filhos foram assassinados. E a gente precisa de vozes em todos os espaços, falando e lembrando que os nossos filhos foram assassinados covardemente pelo braço armado do Estado. E que a gente está há 4 anos lutando por justiça. E dia 18 vai acontecer a segunda audiência do caso. Eram 31 policiais envolvidos numa ação, somente 12 vão responder por homicídio. Os outros já foram inocentados pela justiça militar.
porque eles acham que é certo eles cometerem abuso de poder, eles matar os filhos da gente, eles asfixiar os filhos da gente, agredir as pessoas dentro de um bairro, dentro de uma comunidade, sendo polícia, porque estão em trabalho, como eles falam. Mas isso não é certo, a gente sabe que isso não é o correto. Quando eu vim aqui, eu vim na intenção de convidar todo mundo para esse ato que vai acontecer na Avenida Paulista. Vai ser a primeira vez que a gente vai fazer o ato na Avenida Paulista, um ato em memória da morte dos nossos filhos. A gente vai fazer uma caminhada até a Praça do Ciclista e eu quero pedir para quem estiver em São Paulo na sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde, que tiver disponibilidade, que se junte a nós. Se junte a nós, porque a gente precisa de muita visibilidade para o caso, porque está caindo no esquecimento. E depois, no dia 18, a gente vai fazer outro ato em frente ao Fórum Criminal da Barra Funda, porque marcaram a segunda audiência para o dia 18. A gente também vai estar lá, a gente esteve na primeira audiência e vamos estar na segunda também. Eu acho que, só para contextuar assim, para vocês entenderem um pouco, ali tem uns panfletos que eu sempre distribuo onde eu vou distribuir para vocês também. São panfletos onde tem um QR Code de um trabalho multidisciplinar que está sendo feito dentro da Unifesp. CAF está fazendo, eu sou pesquisadora social, eu trabalho junto com essa equipe que faz esse trabalho, que mostra o que a polícia, a verdade, porque é isso, esse trabalho é a verdade que eles não contam, é a verdade que eles não mostram. Lá tem riqueza de detalhes que, se vocês verem, vocês ficam de queixo caído do que a polícia fez com os nossos filhos, da covardia que eles fizeram com os nossos filhos. Então eu convido também todo mundo para assistir esses vídeos, acessar esse QR Code. É uma série de 9 vídeos, porque são 9 vidas. E nesses 9 vídeos tem uma pequena biografia de cada um dos meninos e da menina. E na sequência a desconstrução das 3 narrativas policiais que eles usaram para dizer que estavam certos, porque é isso que eles falam. Eles têm um álibi, eles já têm tudo pronto, já vem com a mesma história de sempre, que houve resistência, que eles socorreram nossos filhos, e o pior que eles falam, que nossos filhos morreram pisoteados. E eu quero deixar claro que nossos filhos não foram pisoteados, nossos filhos foram asfixiados, como o Genivaldo foi dentro daquela viatura, da mesma forma. A diferença é que o Genivaldo estava num ambiente fechado, que é um carro, e os nossos filhos estavam num ambiente aberto, uma viela, mas com centenas de pessoas, onde eles não podiam sair, onde a polícia estava jogando gás de pimenta, onde a polícia estava jogando bomba de gás e spray de pimenta, e quem tentava sair era agredido pela polícia. Os nossos filhos não foram pisoteados. Só para vocês saberem, o laudo do IML já comprovou isso. Saiu por 30 dias o resultado do laudo do IML. Todos eles morreram asfixiados. Asfixia mecânica indireta causada por agente físico-químico. Não é compatível com o pisoteamento essa morte. Nossos filhos não tinham um osso quebrado, com exceção do Matheus, que teve uma fratura na coluna. O único. Mas enfim, esses vídeos, eu convido que vocês que estão em São Paulo, primeiramente, compartilhem também. Quem não está aqui, que tem gente que eu já vi que não é daqui, segue a nossa página. A página é Os 9 que Perdemos. Ali a gente está tentando começar a colocar tudo sobre o caso, a gente vai conseguir colocar tudo sobre o caso, os acontecimentos desde o dia da primeira audiência para frente. Compartilha a nossa página, conta a história, assiste o vídeo e conta quem era o Gustavo. Eu faço esse convite, assiste vocês, cada um, escolhe um dos 9 lá e fala, conta a história dos nossos. Porque além da passagem da história, que falam dos meninos e da menina somente no momento que aconteceu a morte deles em Paraisópolis, mas eles têm história, eles têm vida, eles têm família. E tem uma pequena parte, que é a pequena biografia, que conta um pouquinho de quem era cada um deles. Então eu convido vocês a contar a história de todos, não só do meu filho. Porque eu não quero que fale só do meu filho, eu quero que conte. Meu filho morreu com mais 8 pessoas. Foram 9 sonhos interrompidos. É que a cana é mais cara.
Meu filho trabalhava, meu filho estudava. Eram 4 crianças, 3 de 16 anos, 1 de 14, a Luara de 18 e os outros eram maiores de idade. O Eduardo deixou um filho pequeno. Eles têm história. Eu convido todo mundo a contar a história deles. Porque assim, a gente está lutando por justiça, mas estão esquecendo de falar quem eram os nossos filhos. Não precisa disso, não precisa, mas eles querem apagar a história dos nossos filhos. É isso que eles estão querendo apagar. O CPF cancelado é aí, ó, a partir dali, que nem isso mesmo fala. Mas o CPF cancelado, eles não querem mais falar de nada. O Estado não vai falar nunca do meu filho, nunca. Somos nós que temos que fazer isso, é a sociedade que tem que entender, tem que chegar. Meu filho tinha direito de estar onde ele quisesse. Ele tinha direito de voltar para casa dele. Ele não tinha que ser criminalizado porque gostava de um funk. Outras crianças podem estar morrendo por conta disso. Outros adultos também podem ser mortos por causa disso. Se a gente criminalizar a cultura do funk, a gente está dando aval para que a polícia continue matando os filhos das pessoas. A gente não pode compactuar com isso. Eu não consigo falar sem me emocionar. É muito difícil falar com a razão. Eu tento muito falar com a razão, mas a emoção sempre toma conta, principalmente porque o meu dedo está aflorado, porque está chegando o dia primeiro, é mais um dia de luta, porque todos os dias, nesses quase 4 anos, todo dia é um dia que eu tenho que enfrentar. Eu enfrento a sociedade, eu enfrento opiniões que são de pessoas que são solidárias, né, ao nosso caso, e também enfrento opinião de pessoas da sociedade que são contra o baile funk, que são a favor da polícia. Eu enfrento tudo isso e não é fácil, gente, não é fácil. Então, quando vocês estiverem nos espaços de debate como esse, que vai falar sobre a revolução, eu acho que é sobre isso. É pensar que, poxa, lá na França, um jovem de 17 anos foi assassinado e uma sociedade inteira se levantou. Uma sociedade inteira se levantou. Aqui não, aqui a gente está vendo a polícia matando, no Rio de Janeiro matando, na Bahia matando, e a gente está de braços cruzados e a gente não pode permitir mais. Porque senão a gente vai ficar com a pergunta, e eu fico com essa pergunta todo dia, quem será o próximo? O filho de quem agora? Porque não tem um dia, gente, não tem um dia que eu não saiba que teve uma mãe que teve um filho arrancado dela. Porque no nosso país não existe pena de morte, eles não podem continuar matando o filho de ninguém, eles não podem, eu falo isso sempre, meu filho estava errado porque era menor de idade, estava no baile funk, sim, mas a polícia não tinha o direito de matar ele, a polícia tinha que ter pegado ele, me dado ele, me entregado ele para me repreender, para me corrigir o meu filho, porque ele foi para um baile sem me avisar. Não me entregar meu filho morto dentro de um saco plástico, não me entregar meu filho dentro de um saco plástico e ainda sem perspectiva nem de lutar por justiça, porque eu não tenho essa perspectiva, mas eu me fortaleço nessas lutas, assim, nesses espaços onde eu vou, que eu vejo vocês lutando e que eu estou querendo todo dia aprender mais e mais para poder bater de frente com o Estado. Eu estou vendo o pessoal falar muito da Bahia. Gente, a gente está vendo um governo de esquerda, do PT, autorizando as mortes na Bahia. E isso não é aceitável, nem na esquerda nem na direita. Não é aceitável que matem os filhos de ninguém. É isso que eu não consigo ter o discernimento, as palavras precisas para falar. Eu só sei que a gente não pode permitir que eles continuem matando ninguém. A gente não pode, a gente tem que levantar essa bandeira de parem de nos matar. Eu sei que essa bandeira já existe, eu entendi isso depois que eu fui jogada nessa luta. Mas eu quero simplesmente tentar fazer com que as pessoas entendam que a gente precisa se mobilizar mais. E é um chamado, né, de apoio às mães, tantas mães que estão silenciadas porque tem medo de falar, porque não tem coragem, porque tem medo de represália da polícia, que sofrem, muitas, eu conheço muitas mães, eu conheci agora, muitas mães que estão lá escondidas, que mudam de nome e sobrenome, porque denunciam e são ameaçadas. Então a gente tem que trazer um pouco dessa realidade, toda essa política que vocês reivindicam, essa política de morte também se enquadra. Porque é geral, é geral, é uma
uma ligação de tudo que leva à morte. De uma maneira ou de outra a gente vai morrer por eles. O Estado está matando a gente. Quando ele tira nossos direitos, o Estado está matando. E é sobre isso, é sobre as violações de direito. Tá bom.